E se eu te dissesse que a língua que você fala, a comida que você come e até o dinheiro no seu bolso foram moldados por um império que, por mais de 500 anos, governou vastos territórios ao redor do mundo? O Império Espanhol deixou uma marca indelével na história, influenciando culturas, economias e sociedades de maneiras que muitas vezes ignoramos. Mas como esse império alcançou tanto poder e o que, afinal, levou à sua queda? Neste documentário, vamos dar vida às pessoas e aos eventos que moldaram o Império Espanhol. Prepare-se para ver a história como nunca antes. É 1469, e dois jovens reais, Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, estão prestes a se casar. Não foi apenas um casamento real, mas uma aliança estratégica que uniria dois dos reinos mais poderosos da Península Ibérica. Naquele momento, a Espanha, como a conhecemos hoje, não existia. A península era um mosaico de reinos diferentes, cada um com suas próprias leis e costumes. O casamento de Isabel e Fernando foi como juntar duas peças de um quebra-cabeça. Castela era o reino maior, com mais terras e população, enquanto Aragão tinha uma forte presença no Mediterrâneo. Juntos, eles criaram uma potência que logo dominaria a política europeia. Mas nem tudo foi fácil no início. Castela e Aragão mantiveram suas leis e governos separados, era mais uma parceria do que uma fusão completa. Os recém-casados tinham grandes planos para seus reinos. Queriam criar uma monarquia centralizada e reduzir o poder dos nobres, que há muito tempo controlavam as coisas. Eles começaram a melhorar a administração, tornando mais eficiente a arrecadação de impostos e fortalecendo seu poder militar. Foi como se tivessem dado uma grande atualização aos seus reinos. Um dos movimentos inteligentes de Isabel e Fernando foi conquistar o apoio do Papa. Eles receberam o título de os Reis Católicos, algo muito importante na época. Esse título não era apenas para ostentar, significava que tinham o respaldo da Igreja, algo crucial na Europa medieval. Eles usaram sua fé católica como uma forma de unir seu povo, criando um senso de unidade que antes não existia. Com seu novo poder e unidade, Isabel e Fernando começaram a olhar além de suas fronteiras. Colocaram os olhos nas Ilhas Canárias, na costa da África, e fortaleceram a posição da Espanha no Mediterrâneo. Foi como se estivessem testando as águas para as grandes expansões que viriam depois. O casamento de Isabel e Fernando foi mais do que a união de duas pessoas, foi o nascimento de uma nova potência no cenário mundial. Eles estabeleceram as bases para que a Espanha se tornasse um dos impérios mais poderosos da história. Suas políticas e decisões moldariam não apenas a Espanha, mas o mundo inteiro por séculos. Os reis católicos uniram a Espanha por meio do casamento, mas suas ambições iam muito além das fronteiras de seu reino recém-formado. Em 1492, um evento crucial prepararia o palco para a transformação da Espanha de uma potência regional em um império global. A queda de Granada marcou o fim da Reconquista, uma campanha de séculos liderada por reinos cristãos para recuperar territórios ibéricos das mãos muçulmanas. Não foi apenas uma vitória militar, foi a realização de um sonho que motivava os governantes espanhóis por gerações. A Reconquista estava em curso há quase 800 anos, desde que as forças muçulmanas conquistaram a maior parte da Península Ibérica em 711. Ao longo dos séculos, os reinos cristãos do norte avançaram lentamente para o sul, recuperando terras pouco a pouco. No final do século XV, restava apenas um bastião muçulmano, o Emirado de Granada. Isabel e Fernando viam a conquista de Granada como sua missão divina. Em 1482, eles lançaram uma campanha militar final contra os governantes nazaríes de Granada. Não foi uma simples batalha, mas um cerco de uma década que combinou poder militar com diplomacia astuta e pressão econômica. Os reis católicos usaram artilharia superior e seus recursos para asfixiar lentamente a economia de Granada.
O cerco não foi isento de desafios. O terreno montanhoso ao redor de Granada tornava-a uma fortaleza natural, e os defensores muçulmanos lutaram ferozmente para proteger seu último reduto na Ibéria. Mas Isabel e Fernando foram persistentes. Eles construíram uma cidade inteiramente nova, chamada Santa Fé ou Fé Sagrada, bem fora das muralhas de Granada. Não era apenas um acampamento militar, era uma declaração de sua intenção de permanecer até alcançar a vitória. À medida que o cerco se prolongava, divisões internas enfraqueceram a resistência de Granada. O último governante muçulmano, Boabdil, viu-se preso entre o desejo de seu povo de continuar lutando e a realidade de seus recursos cada vez menores. Em 2 de janeiro de 1492, após 10 anos de luta, Boabdil entregou as chaves do Palácio da Alhambra aos reis católicos. A queda de Granada foi mais do que uma vitória militar, foi um triunfo simbólico que ecoou por toda a Europa. O Papa celebrou a notícia, e outros governantes cristãos enviaram congratulações. Para Isabel e Fernando, foi a realização de um sonho há muito acalentado em unir toda a Espanha sob o domínio cristão. Mas o que aconteceu com a população muçulmana de Granada? Inicialmente, o Tratado de Granada prometeu proteções religiosas e culturais para os habitantes da cidade. Os muçulmanos podiam manter suas mesquitas, praticar sua fé e preservar seus costumes. No entanto, essas promessas duraram pouco, pois a Espanha buscou uma política de uniformidade religiosa, e essas proteções foram gradualmente corroídas, e finalmente, revogadas por completo. A conquista de Granada teve consequências de longo alcance. Ela liberou recursos significativos que estavam comprometidos na longa campanha. A riqueza e a estabilidade recém-adquiridas permitiram que Isabel e Fernando voltassem sua atenção para outros assuntos, incluindo a exploração ultramarina. A queda de Granada marcou um ponto de inflexão para a Espanha, mas também preparou o cenário para uma série de decisões que mudariam o mundo inteiro. Enquanto os reis católicos celebravam sua vitória sobre o último bastião muçulmano na Ibéria, já estavam planejando seu próximo passo. Os recursos e o impulso obtidos da reconquista logo seriam direcionados a um novo objetivo, que teria consequências de longo alcance para milhões de pessoas na Espanha e além. Em 1492, apenas meses após a queda de Granada, Isabel e Fernando tomaram uma decisão transcendental. Eles emitiram o Decreto da Alhambra, que ordenava que todos os judeus na Espanha se convertessem ao cristianismo ou deixassem o reino em 4 meses. Esse édito, também conhecido como o Edito de Expulsão, surpreendeu muitos. A comunidade judaica era parte integrante da sociedade espanhola há séculos, contribuindo para sua cultura, economia e vida intelectual. A expulsão não foi uma decisão repentina, mas o culminar de anos de crescente antissemitismo na Espanha. Os reis católicos viam a unidade religiosa como essencial para construir um Estado forte e centralizado. Eles acreditavam que a presença de não-cristãos, particularmente judeus, representava uma ameaça a essa visão. O impacto do Decreto da Alhambra foi imediato e devastador. Estima-se que 200.000 judeus foram forçados ao exílio. Muitos fugiram para o vizinho Portugal, apenas para enfrentar a expulsão de lá poucos anos depois. Outros encontraram refúgio no norte da África, Itália e Império Otomano. A diáspora sefardita, como ficou conhecida, espalhou a cultura, a língua e as tradições judaicas espanholas pelo Mediterrâneo e além. Aqueles que optaram por ficar e se converter, conhecidos como conversos, enfrentaram suspeitas e perseguições contínuas. A Inquisição intensificou seus esforços para erradicar os cripto-judeus, aqueles que supostamente mantinham práticas judaicas em segredo. Esse clima de medo e desconfiança persistiu por gerações, afetando profundamente a sociedade espanhola. A expulsão dos judeus foi seguida por medidas semelhantes contra os muçulmanos. Em 1502,
Isabel e Fernando emitiram um decreto que exigia que todos os muçulmanos em Castela se convertessem ao cristianismo ou deixassem o reino. Diferentemente da expulsão judaica, esse édito não foi aplicado imediatamente em grande escala. Muitos muçulmanos, conhecidos como mudéjares, permaneceram inicialmente na Espanha, convertendo-se sob pressão para se tornarem moriscos. No entanto, a situação dos moriscos deteriorou-se gradualmente. Eles enfrentaram restrições crescentes em suas práticas culturais e eram frequentemente vistos com desconfiança por seus vizinhos cristãos. O medo de um possível levante muçulmano levou a políticas mais rigorosas, e finalmente, em 1609, sob Filipe III, todos os moriscos foram expulsados da Espanha. Essa expulsão final afetou cerca de 300.000 pessoas, muitas das quais haviam vivido na Espanha por gerações. As expulsões tiveram consequências econômicas significativas para a Espanha. Judeus e muçulmanos desempenhavam papéis cruciais no comércio, nas finanças e em ofícios especializados. Cidades como Toledo, Sevilha e Valência, que haviam prosperado graças aos talentos e redes dessas comunidades, viram suas economias sofrerem. A perda de artesãos, comerciantes e intelectuais criou lacunas que não foram fáceis de preencher. Além disso, as expulsões reforçaram a identidade da Espanha como uma nação estritamente católica. Essa exclusividade religiosa moldaria a política espanhola tanto em casa quanto em seu império em expansão. À medida que a Espanha começava a estabelecer colônias nas Américas e em outros lugares, levou consigo esse modelo de uniformidade religiosa, influenciando a forma como abordava as populações indígenas e preparando o terreno para futuros conflitos. Enquanto os reis católicos celebravam seu reino recém-formado, um audaz explorador estava prestes a mudar o curso da história. Em 1492, no mesmo ano da queda de Granada e da expulsão dos judeus, Cristóvão Colombo partiu em uma viagem que transformaria o mundo. Colombo, um habilidoso navegante de Gênova, Itália, tinha uma ideia ousada, acreditava que poderia chegar à Ásia navegando para o oeste pelo Atlântico. Não era um conceito novo, mas os cálculos de Colombo sobre o tamanho da Terra estavam completamente errados. Ele pensava que a viagem seria muito mais curta do que realmente era. Felizmente para ele, Isabel e Fernando decidiram financiar sua expedição. Eles viram isso como uma oportunidade para expandir a influência da Espanha e encontrar novas rotas comerciais. Em 3 de agosto de 1492, Colombo partiu da Espanha com 3 navios, a Ninha, a Pinta e a Santa Maria. A viagem foi longa e difícil. A tripulação ficou inquieta à medida que os dias se transformavam em semanas sem avistar terra. Justo quando a ameaça de um motim parecia iminente, em 12 de outubro de 1492, um marinheiro avistou terra. Colombo havia chegado às Bahamas, um arquipélago no Caribe. Ele pensou que havia alcançado as periferias da Ásia, sem saber que havia tropeçado em um mundo completamente novo para os europeus. Nos 12 anos seguintes, Colombo fez 4 viagens às Américas. Ele explorou partes do Caribe, incluindo Cuba, Hispaniola, hoje Haiti e República Dominicana, Porto Rico e Jamaica. Também tocou as costas da América Central e do Sul. Cada vez que retornava à Espanha, trazia histórias de novas terras, povos exóticos e a promessa de riquezas. Mas as viagens de Colombo não eram apenas sobre exploração, elas marcaram o início da colonização europeia nas Américas. Os espanhóis rapidamente estabeleceram assentamentos nas ilhas visitadas por Colombo. Eles viam essas novas terras como uma fonte de riqueza e uma oportunidade para difundir o cristianismo. Isso desencadeou uma cadeia de eventos que teria profundas consequências tanto para o velho quanto para o novo mundo. Os encontros de Colombo com povos indígenas, como os taínos, tiveram efeitos devastadores. As doenças europeias, como a varíola, espalharam-se rapidamente entre populações sem imunidade.
O trabalho forçado e a escravidão causaram sofrimento e morte generalizados. O intercâmbio colombino, como os historiadores o chamam, trouxe não apenas pessoas e bens, mas também plantas, animais e micróbios através do Atlântico. Essa transferência global alteraria para sempre os ecossistemas, as economias e as sociedades em ambos os lados do oceano. Enquanto Colombo era aclamado como herói na Espanha, seu governo das novas colônias estava longe de ser tranquilo. Ele enfrentou acusações de má administração e crueldade. Em 1500, foi preso e enviado de volta à Espanha acorrentado. Embora mais tarde tenha sido libertado e permitido fazer mais viagens, nunca recuperou seu status anterior. As expedições de Colombo também desencadearam uma intensa rivalidade entre Espanha e Portugal, ambas querendo controlar as terras recém-descobertas. Isso levou ao Tratado de Tordesilhas em 1494, que essencialmente dividiu o mundo não europeu entre essas duas potências. A Espanha obteve direitos sobre a maior parte das Américas, enquanto Portugal reivindicou o que se tornaria o Brasil e as terras a leste. Ironicamente, Colombo morreu ainda acreditando que havia chegado à Ásia. Ele nunca percebeu que havia encontrado um continente completamente novo. Mas suas viagens desencadearam eventos que transformariam o mundo. A Espanha agora tinha uma base nas Américas, um vasto território novo pronto para exploração e colonização. As viagens de Colombo abriram as portas do interesse europeu nas Américas, mas foi o que aconteceu depois que realmente preparou o cenário para o domínio global da Espanha. A conquista espanhola do Caribe, de 1493 a 1510, foi um período de rápida expansão e transformação que moldaria o futuro de dois continentes. Tudo começou com a segunda expedição de Colombo em 1493, que foi muito maior que a primeira. Desta vez, ele trouxe 17 navios carregados com mais de 1000 colonos, soldados e sacerdotes. Não eram apenas exploradores, eram colonizadores prontos para estabelecer uma presença espanhola permanente no Novo Mundo. O Caribe rapidamente se tornou o coração do crescente Império Espanhol. Suas ilhas serviram como bases estratégicas para futuras explorações e conquistas. Os navegadores espanhóis passaram anos mapeando as intricadas costas e as águas traiçoeiras da região. Seus mapas detalhados e cartas de navegação deram à Espanha uma vantagem crucial para navegar por essas áreas desconhecidas. À medida que o controle espanhol se espalhava pelas ilhas do Caribe, surgiram as primeiras cidades coloniais. Esses assentamentos foram construídos ao estilo europeu, com praças centrais, igrejas imponentes e grandes edifícios governamentais. Era como se a Espanha estivesse tentando recriar um pedaço da Europa nos trópicos. Mas essas cidades não eram apenas para exibição, eram os centros do poder e da cultura espanhola no Novo Mundo. A Igreja Católica desempenhou um papel enorme nessa colonização inicial. Sacerdotes e missionários trabalharam ao lado de colonos e soldados. Eles não estavam lá apenas para salvar almas, também foram atores-chave na legitimação do domínio espanhol. A Igreja fornecia educação, estabelecia hospitais e até ajudava a governar essas novas colônias. Era como o braço espiritual da coroa espanhola se estendendo pelo Atlântico. Enquanto os espanhóis estavam ocupados construindo sua nova sociedade colonial, também estavam transformando a economia do Caribe. Eles introduziram culturas da Europa e da África, como trigo, cana-de-açúcar e cítricos. Essas novas culturas mudaram a face da agricultura caribenha. A cana-de-açúcar, em particular, se tornaria um motor importante da economia colonial, criando vastas plantações e, infelizmente, alimentando a demanda por mão de obra escravizada. Por volta de 1510, o Caribe havia se tornado mais do que uma coleção de colônias, era a plataforma de lançamento para as futuras conquistas da Espanha. A partir dessas bases insulares, os conquistadores espanhóis lançariam expedições ao México, América Central e América do Sul.
As rotas e sistemas estabelecidos no Caribe serviriam como modelo para o império em expansão da Espanha. Mas nem tudo foi fácil. Os primeiros anos do domínio espanhol no Caribe foram marcados por uma feroz competição entre governadores e exploradores espanhóis. Eles lutavam por poder e influência, muitas vezes às custas de uma boa governança. Essa rivalidade interna moldaria como a Espanha administrava seus territórios em crescimento, estabelecendo padrões que durariam séculos. Enquanto os governadores espanhóis lutavam pelo controle das ilhas, seu olhar se voltou para o oeste, em direção ao misterioso continente. Rumores de vastos impérios e riquezas incalculáveis começaram a circular, capturando a imaginação de ambiciosos conquistadores. Um homem, em particular, aproveitaria essa oportunidade e mudaria para sempre o curso da história. Em 1519, Hernán Cortés, um conquistador espanhol, partiu de Cuba com uma pequena força de cerca de 600 homens, 16 cavalos e alguns canhões. Sua missão era explorar e conquistar o continente do México. O que ele não sabia era que estava prestes a enfrentar um dos impérios mais poderosos das Américas, os Aztecas. Cortés e seus homens desembarcaram na costa do atual México e começaram sua jornada para o interior. À medida que avançavam, encontraram vários grupos indígenas, alguns dos quais eram hostis aos aztecas. Cortés percebeu rapidamente que poderia usar essas rivalidades locais a seu favor. Ele formou alianças com grupos como os tlaxcaltecas, que viam os espanhóis como aliados potenciais contra seus opressores aztecas. Esses aliados indígenas forneceram um apoio crucial a Cortés, oferecendo não apenas assistência militar, mas também informações vitais sobre a sociedade azteca, suas forças e fraquezas. Quando Cortés e seu crescente exército se aproximaram de Tenochtitlán, a magnífica capital do Império Azteca, depararam-se com um espetáculo impressionante. A cidade, construída em uma ilha no meio do Lago Texcoco, era uma maravilha de engenharia e planejamento urbano. Era maior e mais impressionante do que qualquer cidade europeia da época, com grandes templos, pirâmides imponentes e um complexo sistema de canais. Os espanhóis foram recebidos pelo imperador Moctezuma II, que não tinha certeza se esses estranhos recém-chegados eram deuses ou simples mortais. Essa incerteza provou-se fatal para os aztecas. Cortés, aproveitando a situação, tomou Moctezuma como refém, usando-o como uma ferramenta política para controlar o império. Por um tempo, parecia que os espanhóis haviam conseguido uma conquista sem derramamento de sangue. Mas as tensões logo aumentaram. Em 1520, durante um festival religioso no Templo Mayor, soldados espanhóis massacraram nobres aztecas desarmados. Esse ato de brutalidade desencadeou um feroz levante. Os espanhóis se viram sitiados, forçados a abrir caminho lutando em uma retirada desesperada conhecida como La Noche Triste. Mas Cortés não era de desistir facilmente. Ele se reagrupou com seus aliados indígenas e lançou um contra-ataque. Os espanhóis sitiaram Tenochtitlán, cortando seus suprimentos de alimentos e água. Eles usaram seu armamento superior, incluindo canhões e bestas, com efeitos devastadores. Os aztecas lutaram bravamente, mas não eram páreo para a tecnologia e táticas militares espanholas. O cerco de Tenochtitlán durou meses. Os aztecas, enfraquecidos pela fome e doenças, continuaram a resistir, mas em 13 de agosto de 1521, a cidade finalmente caiu. O Império Azteca, que dominara o centro do México por séculos, colapsou em apenas 2 anos. A queda de Tenochtitlán marcou um ponto de inflexão na história das Américas. Cortés ordenou que as ruínas da capital azteca fossem demolidas, e sobre suas cinzas, começou a construção de uma nova cidade, a Cidade do México. Esta se tornaria a capital da Nova Espanha, a primeira grande colônia espanhola no continente americano. A conquista dos aztecas abriu as portas para uma maior expansão espanhola.
Ela forneceu um modelo para futuras conquistas, demonstrando como uma pequena força armada com tecnologia superior e diplomacia astuta poderia superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Mas a vitória teve um custo terrível. A população indígena do México foi devastada, não apenas pela guerra, mas pelas doenças europeias às quais não tinham imunidade. A rica e complexa cultura asteca foi sistematicamente desmantelada e substituída por instituições espanholas e pela Igreja Católica. A conquista dos astecas revelou uma fórmula para o sucesso, mas o apetite espanhol por ouro e glória estava longe de ser saciado. À medida que a notícia do triunfo de Cortés se espalhava, outro ambicioso conquistador colocou seus olhos em um prêmio ainda maior, o lendário Império Inca da América do Sul. Em 1532, Francisco Pizarro chegou à costa oeste da América do Sul com uma pequena força de menos de 200 homens. O momento de sua expedição foi fortuito. O Império Inca, que se estendia pelos Andes, do atual Equador ao Chile, estava mergulhado em uma brutal guerra civil. Dois irmãos, Atahualpa e Huáscar, estavam travando uma feroz luta pelo trono imperial, deixando o império vulnerável a forças externas. Pizarro, como Cortés antes dele, reconheceu rapidamente a oportunidade apresentada por essas divisões internas. Ele marchou para o interior, coletando informações sobre o Estado Inca e formando alianças com grupos indígenas que ressentiam o domínio Inca. Enquanto avançava pelo território Inca, Pizarro formulou um plano ousado que mudaria o curso da história sul-americana. Em 16 de novembro de 1532, na cidade de Cajamarca, Pizarro armou sua armadilha. Ele atraiu o governante Inca, Atahualpa, para uma reunião, aparentemente para saudá-lo como um monarca igual. Mas quando Atahualpa entrou na praça da cidade com milhares de acompanhantes desarmados, os espanhóis desencadearam um ataque surpresa. Em questão de horas, a pequena força de Pizarro havia capturado o imperador Inca e massacrado milhares de seus seguidores. A captura de Atahualpa mergulhou o Império Inca no caos. Em uma tentativa desesperada de obter sua liberdade, o imperador ofereceu encher uma sala com ouro e prata como resgate. Os espanhóis aceitaram essa oferta incrível, acumulando um tesouro que valeria bilhões na moeda atual. Mas mesmo essa enorme riqueza não pôde salvar Atahualpa. Em 1533, após extrair todas as informações e recursos que puderam de seu cativo real, os espanhóis o executaram, decapitando efetivamente o Estado Inca. Com a autoridade central do Império eliminada, Pizarro e seus homens marcharam sobre Cusco, a capital Inca. A cidade, enfraquecida pela guerra civil e pela perda de seu líder, caiu rapidamente para os invasores espanhóis. Pizarro instalou um governante fantoche e começou o processo de desmantelar o Estado Inca, assim como Cortés havia feito com os astecas. A conquista do Império Inca não foi apenas uma façanha militar. Como a queda dos astecas, foi auxiliada por uma combinação de fatores. Os espanhóis exploraram as divisões políticas existentes, forjaram alianças com grupos descontentes dentro do império e trouxeram doenças europeias devastadoras que dizimaram a população indígena. Os incas, sem imunidade a esses novos patógenos, viram seus números diminuírem, enfraquecendo ainda mais sua capacidade de resistir aos invasores. Em 1535, Pizarro fundou a cidade de Lima, que se tornaria a capital administrativa do vice-reino do Peru. Essa nova entidade política consolidou o domínio espanhol sobre grande parte da América do Sul, criando um vasto território colonial que alimentaria o crescente império da Espanha por séculos. No entanto, a queda de Cusco não marcou o fim imediato da resistência inca. Manco Inca, um governante fantoche que inicialmente cooperara com os espanhóis, conseguiu escapar e estabelecer um estado rebelde na remota fortaleza de Vilcabamba. A partir desse reduto, os últimos vestígios do Estado Inca continuaram a resistir ao domínio espanhol até 1572, quando o último governante Inca foi capturado e executado.
À medida que a poeira assentava após a conquista do Estado Inca, a Espanha enfrentou um novo desafio: como governar seus territórios em rápida expansão no Novo Mundo. A queda de Cusco em 1533 marcou um momento crucial, mas estava longe de ser o fim da história. Enquanto Pizarro e seus homens celebravam sua vitória, as sementes de um novo sistema administrativo já estavam tomando raiz. Em 1535, apenas 2 anos após a execução de Atahualpa, a Espanha estabeleceu o vice-reino da Nova Espanha. Esse vasto território abrangia o México, a América Central, o Caribe e até partes do que se tornaria os Estados Unidos. A cidade do México, construída sobre as ruínas da capital asteca, Tenochtitlán, tornou-se a sede do poder para essa nova entidade colonial. A criação dos vice-reinos foi um golpe de genialidade administrativa. Essas grandes divisões eram governadas por vice-reis, indivíduos que representavam a coroa espanhola e exerciam um poder imenso em seus territórios. Eles eram, em essência, os representantes do rei, encarregados de supervisionar tudo, desde a arrecadação de impostos e a defesa militar até a conversão religiosa e a implementação de decretos reais. Mas as ambições da Espanha não pararam na Nova Espanha. Em 1542, foi estabelecido o vice-reino do Peru, que abrangia todos os territórios sul-americanos da Espanha. Lima, fundada pelo próprio Pizarro, tornou-se o centro administrativo desse novo vice-reino. Da costa do Pacífico às terras altas dos Andes, a autoridade espanhola agora se estendia por todo um continente. Os vice-reis eram mais do que simples governadores coloniais, eram a personificação da autoridade real em terras a milhares de quilômetros de Madrid. Esses homens, frequentemente de famílias nobres, precisavam governar com mão de ferro enquanto navegavam pelos complexos cenários sociais e políticos de seus novos domínios. Para garantir que os vice-reis não se tornassem poderosos ou independentes demais, a Espanha criou um sistema de cheques and balances. O Conselho das Índias, sediado na Espanha, supervisionava a governança colonial à distância. Esse órgão funcionava como uma ponte entre o Novo Mundo e a monarquia espanhola, garantindo que os interesses da coroa fossem sempre prioritários. Dentro dos próprios vice-reinos, foram estabelecidas reais audiências. Esses tribunais superiores tinham uma dupla função em fornecer governança local e atuar como um freio ao poder do vice-rei. Se um vice-rei ultrapassasse seus limites ou agisse contra os interesses da coroa, a audiência podia intervir. A criação dos vice-reinos centralizou o controle espanhol sobre seu vasto império de uma maneira nunca antes vista. Isso evitou o surgimento de governantes coloniais independentes e assegurou um fluxo constante de riqueza para a Espanha. O ouro, a prata e outros recursos das Américas agora eram canalizados por um sistema bem organizado, alimentando o crescente poder da Espanha no cenário mundial. Essa estrutura administrativa provou ser notavelmente duradoura. Por quase 3 séculos, os vice-reinos formariam a espinha dorsal do domínio espanhol nas Américas. Eles moldaram a governança, a cultura e até a geografia da América Latina de maneiras que ainda são sentidas hoje. Mas, enquanto os vice-reinos traziam ordem às posses do Novo Mundo da Espanha, também criaram uma hierarquia rígida que eventualmente contribuiria para a queda do Império. O sistema favorecia os peninsulares, aqueles nascidos na Espanha, em detrimento dos crioulos, indivíduos de ascendência espanhola nascidos nas Américas. Essa discriminação plantou as sementes do descontentamento que eventualmente floresceria nos movimentos de independência latino-americanos. Enquanto os vice-reinos da Espanha traziam ordem ao seu vasto império no Novo Mundo, um poder oculto crescia sob a superfície, que acabaria por remodelar todo o continente. Em 1565, quase 3 décadas após a criação do vice-reino do Peru, a Espanha estabeleceu uma rota comercial que conectaria suas colônias americanas com a Ásia, criando uma das redes comerciais globais mais duradouras e lucrativas da história. O comércio dos galeões de Manila,
como ficou conhecido, foi criação de Miguel Lopes de Legazpi, um navegador e governador espanhol que assegurou o controle sobre as Filipinas. Essa jogada estratégica transformou Manila no centro do comércio asiático da Espanha, abrindo um mundo completamente novo de possibilidades para o império. Imagine galeões espanhóis gigantescos, com seus porões cheios de tesouros exóticos, navegando anualmente entre Manila e Acapulco, no México. Esses navios transportavam uma cornucópia de bens asiáticos, sedas luxuosas, porcelanas delicadas, especiarias aromáticas e entalhes intricados de marfim. Mas o verdadeiro motor desse comércio era a prata extraída das profundezas do México e do Peru. Esse metal precioso tornou-se a principal moeda usada para comprar bens de luxo da China, criando uma dependência que teria consequências de longo alcance para o Império Espanhol. O comércio dos galeões de Manila não era apenas sobre mover mercadorias, foi um catalisador para um intercâmbio cultural em uma escala sem precedentes. As influências asiáticas começaram a se infiltrar nas Américas e na Europa, mudando tudo, desde a arte e a arquitetura até a culinária e a moda. Imagine o espanto de um artesão mexicano ao ver porcelana chinesa pela primeira vez ou um nobre espanhol saboreando os sabores exóticos das especiarias do Sudeste Asiático. Mas essa rodovia marítima pelo Oceano Pacífico estava longe de ser um cruzeiro tranquilo. A viagem era longa e cheia de perigos. Tempestades podiam surgir a qualquer momento, transformando o Pacífico Oceano em uma tumba aquática. Piratas espreitavam, esperando capturar as valiosas cargas. E, à medida que outras potências europeias começavam a flexionar seus músculos navais, os navios espanhóis tiveram que enfrentar armadas rivais que buscavam romper seu monopólio. Por 250 anos, os galeões de Manila realizaram seu comércio, consolidando a posição da Espanha como uma potência marítima global. Essa vasta rede econômica conectou Ásia, Américas e Europa de maneiras que influenciaram o comércio mundial por séculos. Mas, como todos os grandes impérios, o domínio da Espanha não duraria para sempre. Em 1815, quando o movimento de independência do México ganhou força, os padrões cambiantes do comércio global finalmente puseram fim ao monopólio da Espanha sobre o comércio do Pacífico. O último galeão de Manila partiu, marcando o fim de uma era que durará 2 séculos e meio. Quando o último galeão de Manila desapareceu no horizonte em 1815, marcou mais do que o fim de uma rota comercial, sinalizou uma mudança sísmica no equilíbrio do poder global. Enquanto o Império da Espanha desmoronava, um novo capítulo na conquista das Américas estava se desenrolando, um que começara quase 3 séculos antes e continuaria por décadas. A história da conquista espanhola dos reinos maias contrasta fortemente com suas rápidas vitórias sobre os astecas e incas. Não foi uma campanha rápida, mas uma luta prolongada que durou quase 200 anos. Em 1524, Pedro de Alvarado, um dos tenentes confiáveis de Hernán Cortés, liderou a primeira grande invasão espanhola na Guatemala. Seu alvo eram os poderosos Caiximaias, que ele derrotou na Batalha de Upinar. Mas os maias não eram um império unificado como os astecas ou incas. Sua civilização era um mosaico de cidades-estado, cada uma ferozmente independente. Essa fragmentação representou um desafio único para os conquistadores espanhóis. Eles não poderiam simplesmente derrubar uma autoridade central e reivindicar a vitória. Em vez disso, tiveram que conquistar cada reino um por um, uma tarefa que se revelou muito mais difícil do que inicialmente imaginavam. Os maias não se renderam sem lutar. Líderes como Tecún Umán, que mais tarde se tornaria um herói nacional guatemalteco, enfrentaram os invasores espanhóis. Esses guerreiros indígenas usaram táticas de guerrilha, aproveitando seu conhecimento do denso terreno da selva a seu favor. Os espanhóis se viram mergulhados em um conflito diferente de qualquer outro que haviam enfrentado nas Américas. À medida que as décadas passavam, a Espanha estabeleceu colônias em Yucatán, Belize e Honduras, mas o controle total dos territórios maias permanecia elusivo.
A selva engolia as expedições espanholas, e a resistência maia continuava a irromper por toda a região. Foi uma guerra de desgaste que esgotou lentamente ambos os lados. A conquista se prolongou por gerações. Os soldados espanhóis que pisaram pela primeira vez em território maia como jovens envelheceram e morreram, seus filhos e netos continuando a luta. Os maias também viram seu mundo mudar drasticamente durante essa longa luta. Muitas comunidades se adaptaram ao domínio espanhol, encontrando maneiras de preservar elementos de suas tradições enquanto se conformavam externamente ao novo ordem. Não foi até 1697, 173 anos após a invasão inicial de Alvarado, que a Espanha finalmente lançou seu assalto a Tayazal, a última cidade maia independente. Desta vez, eles chegaram não apenas por terra, mas também por água, usando navios de guerra para atacar a partir do Lago Petén. Com a queda de Tayazal, os espanhóis finalmente puderam reivindicar o controle completo sobre as regiões maias. A conquista dos maias se destaca como uma das campanhas militares mais longas e complexas da história colonial espanhola. Ela destaca tanto a determinação do Império Espanhol em estender seu alcance quanto a feroz resistência dos povos indígenas lutando para preservar seu modo de vida. Mas a história dos maias sob o domínio espanhol não terminou com a conquista militar. Diferentemente das civilizações asteca e inca, que viram suas estruturas de poder completamente desmanteladas, muitas comunidades maias encontraram maneiras de se adaptar e sobreviver sob o domínio colonial. Elas mantiveram elementos de sua cultura, idioma e tradições, mesmo enquanto se conformavam externamente à autoridade espanhola. Quando Carlos I ascendeu ao trono em 1516, o Império Espanhol estava à beira de um poder sem precedentes. Esse jovem governante Habsburgo herdou um vasto domínio que se estendia pela Europa e pelo Novo Mundo, ganhando o título de Imperador de dois mundos. O reinado de Carlos marcaria o ápice da influência espanhola, mas também plantaria as sementes de desafios futuros que moldariam o império por gerações. A escala da herança de Carlos era impressionante. Ele governava a Espanha, o Sacro Império Romano, os Países Baixos, a Áustria e os territórios em rápida expansão nas Américas. Esse mosaico de terras o tornou o monarca mais poderoso da Europa, mas também apresentou desafios únicos. Carlos estava constantemente em movimento, viajando entre seus diversos domínios para manter o controle e abordar preocupações locais. Ao longo de seu reinado, Carlos enfrentou uma série implacável de conflitos que testaram os limites do poder espanhol. As guerras Habsburgo-Valois o colocaram contra a França em uma luta pelo domínio na Itália. No leste, o Império Otomano, sob Solimão, o Magnífico, ameaçava os territórios de Carlos na Europa Central e no Mediterrâneo. Enquanto isso, a Reforma Protestante desencadeou tumultos no Sacro Império Romano, culminando nas guerras de Esmalcalda de 1546 a 1547. Apesar desses desafios, o reinado de Carlos viu uma expansão significativa do poder espanhol no Novo Mundo. As conquistas do México em 1521 e do Peru em 1533 trouxeram vastos territórios novos sob controle espanhol. Essas conquistas também desencadearam uma avalanche de prata e ouro que alimentou a economia espanhola e financiou as ambiciosas campanhas militares de Carlos. A influxo de riqueza americana transformou a Espanha na nação mais rica da Europa, mas teve um custo. A guerra constante esgotou os cofres imperiais, forçando Carlos a depender fortemente de impostos e empréstimos de poderosas famílias bancárias. Essa tensão financeira teria consequências duradouras para a economia espanhola. Carlos se via como defensor do catolicismo em um mundo cristão cada vez mais fragmentado. Ele adotou uma linha dura contra a propagação do protestantismo, vendo-o como uma ameaça tanto para suas crenças religiosas quanto para sua autoridade política. Isso moldaria a política espanhola por gerações, levando a conflitos que eventualmente contribuiriam para o declínio do império. Em 1556,
Após 4 décadas de guerras quase constantes e viagens, Carlos estava exausto. Em uma série de cerimônias, ele abdicou de seus diversos títulos, dividindo seu império entre seu filho Filipe II e seu irmão Fernando, e Filipe herdou a Espanha, as Américas e os Países Baixos, enquanto Fernando recebeu o Sacro Império Romano. Essa divisão marcou o fim do sonho de Carlos de um império cristão universal e preparou o cenário para futuros conflitos entre os ramos espanhol e austríaco da família Habsburgo. Carlos passou seus últimos anos em um mosteiro na Espanha, longe das cortes agitadas e campos de batalha que definiram seu reinado. Ele deixou um legado complexo. Sob seu governo, a Espanha alcançou o auge de seu poder, com um império que abrangia o mundo. No entanto, as mesmas políticas que levaram a Espanha a esse ápice, em guerras constantes, intolerância religiosa e sobreextensão financeira, continham as sementes de seu eventual declínio. À medida que o sol se punha sobre o reinado de Carlos I, um novo capítulo na história espanhola estava prestes a se desdobrar, em que testaria os limites de sua destreza naval e remodelaria o equilíbrio de poder na Europa. Era o ano de 1588, e o rei Filipe II, filho e sucessor de Carlos I, estava prestes a lançar um plano audaz que consolidaria o domínio da Espanha ou exporia suas vulnerabilidades. A Armada Espanhola, uma frota de tamanho e ambição sem precedentes, partiu de Lisboa com uma missão clara: derrubar a Rainha Isabel I da Inglaterra e restaurar o domínio católico na ilha. Não era apenas uma operação militar, era um choque de ideologias, religiões e identidades nacionais emergentes. Filipe II reunirá uma força de 130 navios, tripulados por 8.000 marinheiros e 18.000 soldados, uma cidade flutuante de madeira e lona que se estendia pelo horizonte. Mas por que um esforço tão massivo? As raízes desse conflito eram profundas. Corsários ingleses, com a aprovação tácita de Isabel I, vinham atacando as frotas de tesouros espanholas que retornavam das Américas. Esses ataques, liderados por capitães ousados como Sir Francis Drake, não apenas enriqueciam a Inglaterra, mas também humilhavam a Espanha. A armada foi a resposta de Filipe a essas provocações, uma demonstração de força destinada a reafirmar o domínio da Espanha sobre os mares. O plano espanhol era intrincado. A armada navegaria pelo Canal da Mancha, se uniria às forças espanholas nos Países Baixos, e em seguida, transportaria esse exército combinado pelo Estreito para invadir a Inglaterra. Em teoria, parecia infalível. Mas, à medida que a enorme frota se aproximava da costa inglesa, rachaduras começaram a aparecer na estratégia. Os ingleses, liderados por Lord Howard de Fingon e Sir Francis Drake, empregaram táticas que exploravam as fraquezas da armada. Seus navios menores e mais manobráveis perseguiam a frota espanhola, eliminando retardatários e desorganizando as formações. Nos estreitos confins do canal, os espanhóis descobriram que seus grandes galeões eram desajeitados e vulneráveis. Então veio um golpe magistral de engenhosidade inglesa, o uso de navios incendiários. 8 embarcações cheias de material combustível foram incendiadas e enviadas à deriva em direção à frota espanhola ancorada ao largo de Calais. Os capitães espanhóis, temendo explosões, cortaram seus cabos de ancoragem e se dispersaram em pânico. Esse caos impediu o crucial encontro com as forças terrestres nos Países Baixos, desmantelando todo o plano de invasão. Mas a natureza teve a última palavra. Enquanto a armada, já castigada, tentava se reagrupar e retornar à Espanha, uma poderosa tempestade no Mar do Norte, mais tarde apelidada de Vento Protestante por Isabel I, jogou muitos navios contra as costas rochosas da Escócia e Irlanda. Dos 130 navios originais, apenas cerca da metade retornou aos portos espanhóis. A derrota da Armada Espanhola foi mais do que um revés militar, foi um momento crucial na história europeia. A aura de invencibilidade da Espanha foi destruída, e o equilíbrio de poder começou a mudar. A Inglaterra, antes considerada uma potência secundária, emergiu como um concorrente sério no cenário mundial.
Essa vitória encorajou as ambições inglesas de expansão ultramarina e preparou o palco para o ascenso do Império Britânico. Para a Espanha, o fracasso da Armada marcou o início de um declínio longo e lento. Embora ainda fosse uma potência formidável, rachaduras começavam a aparecer no edifício do domínio espanhol. O enorme custo da expedição sobrecarregou as já tensas finanças da Espanha, enfraquecendo sua capacidade de projetar poder através de seu vasto império. À medida que o controle da Espanha sobre o domínio europeu começava a escorregar, um novo desafio surgiu de um lugar inesperado. As províncias holandesas, por muito tempo sob controle espanhol, estavam prestes a acender um conflito que testaria os limites do poder da Espanha e remodelaria o cenário político da Europa. A Guerra dos 80 Anos, também conhecida como a Revolta Holandesa, começou em 1568 como uma rebelião contra o governo do rei Filipe II da Espanha. Não foi apenas outro conflito regional, foi uma luta que duraria gerações e teria consequências de longo alcance para o Império Espanhol. As raízes da rebelião eram profundas. As províncias holandesas, um mosaico de territórios nos Países Baixos, haviam desfrutado de um grau de autonomia sob governantes anteriores. Mas Filipe II, filho de Carlos I, buscou endurecer o controle espanhol e impor um governo centralizado. Esse excesso político foi agravado por tensões religiosas. Filipe, um católico convicto, estava determinado a erradicar o protestantismo, que ganhará forte apoio nos Países Baixos. Os holandeses, ferozmente protetores de suas liberdades religiosas, viam isso como uma violação intolerável de seus direitos. Mas não se tratava apenas de política e religião. Fatores econômicos desempenharam um papel crucial em alimentar a revolta. A tentativa da Espanha de impor altos impostos às prósperas províncias holandesas desencadeou um ressentimento generalizado. Os Países Baixos haviam se tornado um centro de comércio, e os holandeses não estavam dispostos a ver sua riqueza arduamente conquistada desviada para financiar as guerras e ambições espanholas. O conflito começou de fato quando Filipe enviou o Duque de Alba para esmagar os crescentes distúrbios. As duras medidas de Alba, incluindo a execução de proeminentes nobres holandeses e a imposição de novos impostos, apenas inflamaram a situação. Guilherme de Orange, um nobre holandês conhecido como o pai da pátria, emergiu como o líder da resistência. Sob sua liderança, os holandeses usaram uma combinação de guerra naval, táticas de guerrilha e cidades fortificadas para resistir à ocupação espanhola. Nos primeiros anos da guerra, as forças espanholas, com seu exército profissional endurecido por anos de guerra, inicialmente dominaram a resistência holandesa. Mas a maré começou a mudar à medida que os holandeses se adaptavam às realidades de um conflito prolongado. Eles aproveitaram sua experiência naval, atacando as linhas de suprimento espanholas e praticando pirataria. Em terra, usaram seu conhecimento do terreno, inundando áreas baixas para impedir os avanços espanhóis. Em 1581, os holandeses deram um passo ousado que mudaria o curso da guerra e a história europeia. Com o ato de abjuração, eles rejeitaram formalmente a autoridade espanhola e declararam sua independência. Embora isso não tenha posto fim ao conflito imediatamente, marcou uma mudança significativa na natureza da luta. A recém-formada República Holandesa agora lutava não apenas como rebeldes, mas como um Estado soberano buscando reconhecimento internacional. À medida que a guerra se prolongava, a Espanha se via cada vez mais sobrecarregada. Já envolvida em conflitos por toda a Europa e o Mediterrâneo, a coroa espanhola lutava para manter seu controle sobre os Países Baixos. O conflito tornou-se uma sangria de recursos, forçando a monarquia a uma série de falências que enfraqueceram sua posição tanto em casa quanto no exterior. A guerra entrou em uma nova fase em 1609 com a assinatura da Trégua dos 12 anos. Essa cessação temporária das hostilidades deu a ambas as partes a oportunidade de se reagrupar, mas também demonstrou a incapacidade da Espanha de suprimir rapidamente a rebelião holandesa.
Quando as hostilidades foram retomadas em 1621, estava claro que o equilíbrio de poder havia mudado. A República Holandesa, tendo usado a trégua para fortalecer sua posição econômica e militar, estava agora melhor equipada para resistir às tentativas espanholas de reconquista. Finalmente, após 80 anos de conflito, a guerra chegou ao fim com o Tratado de Münster em 1648. A Espanha, exausta e enfrentando desafios em múltiplas frentes, foi forçada a reconhecer a independência holandesa. O tratado foi mais do que um acordo de paz, foi o reconhecimento de uma nova realidade na Europa. O Império Espanhol, outrora aparentemente invencível, foi obrigado a conceder a derrota a uma antiga província. Quando amanheceu o século XVII, o vasto Império da Espanha se encontrava em uma encruzilhada. A outrora superpotência invencível que dominara os assuntos europeus por mais de um século agora enfrentava uma tempestade perfeita de desafios que testariam seus próprios fundamentos. Os Habsburgo espanhóis, que haviam herdado um império onde o sol nunca se punha, se viram presos em um ciclo de guerras constantes que esgotariam seus cofres e sobrecarregariam seus recursos até o ponto de ruptura. Ao longo desse período tumultuado, a Espanha lutou simultaneamente em múltiplas frentes. O Império entrou em confronto com a França, a Inglaterra e a recém-independente República Holandesa, enquanto também mantinha conflitos custosos na Itália e no Sacro Império Romano. Cada batalha, cada cerco, cada confronto naval desgastava a força militar e a vitalidade econômica da Espanha. No coração dos problemas da Espanha havia um paradoxo: os vastos territórios americanos que outrora haviam impulsionado seu ascenso meteórico ao poder agora contribuíam para sua instabilidade. A avalanche de prata das minas no México e no Peru, que inicialmente encheram os cofres espanhóis até transborda, levou a uma inflação galopante por toda a Europa. À medida que a produção de prata começava a declinar, a Espanha se viu presa em uma armadilha econômica de sua própria criação. A Batalha de Rocroi em 1643 marcou um ponto de inflexão nas fortunas militares da Espanha. Essa devastadora derrota nas mãos dos franceses destruiu a aura de invencibilidade que por tanto tempo cercara os tercios espanhóis, as unidades de infantaria de elite que dominaram os campos de batalha europeus por mais de um século. A perda em Rocroi foi mais do que um revés militar, foi um golpe simbólico ao prestígio espanhol e um presságio dos desafios por vir. À medida que a Espanha lutava para manter seus compromissos globais, os problemas internos começaram a se acumular. A corrupção política infiltrou-se nos mais altos níveis do governo, enquanto ineficiências administrativas dificultavam os esforços para gerenciar eficazmente um império de grande alcance. A estagnação econômica se instalou, pois a dependência da Espanha da prata americana a deixou mal equipada para competir com as potências mercantis emergentes do norte da Europa. O reinado de Filipe IV, que abrangeu de 1621 a 1665, viu tentativas ambiciosas de reformas militares e fiscais. O rei e seus conselheiros reconheceram a necessidade de mudança se a Espanha quisesse manter sua posição como grande potência. No entanto, o contínuo esgotamento de recursos tornou uma recuperação significativa quase impossível. Cada novo conflito parecia desfazer qualquer progresso feito, deixando a Espanha em uma situação cada vez mais precária. À medida que o século avançava, o controle da Espanha sobre seu império começou a se afrouxar. Portugal, que estivera unido à Espanha desde 1580, recuperou sua independência em 1640 após uma longa e custosa rebelião. Nos Países Baixos, décadas de conflito finalmente forçaram a Espanha a reconhecer a independência holandesa em 1648. Essas perdas foram mais do que territoriais, representaram uma mudança fundamental no equilíbrio de poder na Europa. No final dos anos 1600, estava claro que os dias da Espanha como superpotência indiscutível da Europa estavam contados. A dinastia Habsburgo, que presidira a Idade de Ouro da Espanha, encontrou-se incapaz de produzir um herdeiro viável à medida que o século chegava ao fim.
A questão da sucessão espanhola pairava sobre os assuntos europeus, preparando o terreno para outro conflito devastador. À medida que o Império Espanhol alcançava seu zênite no século XVI, uma força oculta estava remodelando os próprios fundamentos de seu poder. A descoberta de vastos depósitos de metais preciosos nas Américas transformou a Espanha na nação mais rica da Europa, mas essa abundância recém-descoberta teve um custo elevado. A história do saque econômico da Espanha no Novo Mundo é um conto de ganância, inovação e consequências não intencionais que, em última análise, contribuiriam para o declínio do Império. O coração da riqueza americana da Espanha estava nas minas de prata de Potosí, nas altas montanhas dos Andes, no que hoje é a Bolívia, e Zacatecas, no México. Essas minas produziam quantidades impressionantes de prata, alimentando as ambições imperiais da Espanha e remodelando a economia global. A escala dessa extração era sem precedentes na história humana. Em seu auge, no final do século XVI, Potosí sozinho respondia por metade da produção mundial de prata. Para gerenciar esse influxo de riqueza, a Espanha estabeleceu a Casa de Contratación em Sevilha. Essa instituição servia como a Câmara Central de Compensação para todo o comércio colonial, garantindo que as riquezas das Américas fluíssem diretamente para os cofres espanhóis. A Casa de Contratación regulava o comércio, coletava impostos e mantinha registros detalhados de cada navio, carga e passageiro que cruzava o Atlântico. O transporte dessa enorme riqueza deu origem a uma das operações marítimas mais impressionantes da era e as frotas de tesouro espanholas. Esses comboios, conhecidos como flotas, navegavam anualmente entre a Espanha e suas colônias americanas, transportando prata, ouro e outras mercadorias valiosas. A viagem era perigosa, com a constante ameaça de tempestades, naufrágios e pirataria. No entanto, quando bem-sucedidas, essas frotas entregavam uma riqueza imensa à Espanha, tornando-a a inveja da Europa. No entanto, a avalanche de prata americana teve consequências de longo alcance e muitas vezes inesperadas. À medida que o metal precioso chegava à Europa, desencadeou um fenômeno conhecido como a Revolução dos Preços. O aumento massivo na oferta monetária levou a uma inflação severa, com os preços na Espanha subindo até 400% durante o século XVI. Essa desvalorização da moeda enfraqueceu a estabilidade econômica a longo prazo da Espanha, mesmo quando parecia estar no auge de seu poder. A ironia da riqueza americana da Espanha era que grande parte dela acabava em mãos estrangeiras. A coroa espanhola, constantemente envolvida em guerras custosas por toda a Europa, dependia fortemente de empréstimos de banqueiros italianos e alemães para financiar suas campanhas militares. Como resultado, uma porção significativa da prata extraída das minas americanas saía da Espanha quase tão rápido quanto chegava, enriquecendo os credores e rivais da Espanha. Para cobrir suas crescentes dívidas, a coroa espanhola impôs impostos cada vez mais pesados a seus próprios cidadãos. Essa carga caiu particularmente sobre os setores produtivos da economia espanhola, levando à estagnação econômica e a um declínio na manufatura e agricultura doméstica. Enquanto a Espanha se concentrava em extrair riqueza de suas colônias, negligenciava o desenvolvimento de uma base econômica diversificada e sustentável em casa. A dependência da prata americana também teve efeitos profundos nas colônias da Espanha. A demanda por mão de obra nas minas levou à exploração e à devastação das populações indígenas. Os espanhóis introduziram um sistema de encomenda, que concedia aos colonos o direito de exigir tributo e trabalho forçado das comunidades nativas. Esse sistema, embora lucrativo a curto prazo, teve consequências devastadoras a longo prazo para o desenvolvimento social e econômico dos territórios americanos da Espanha. A Inquisição Espanhola, estabelecida em 1478, projetou uma longa sombra sobre o Império por séculos. Enquanto o poder da Espanha crescia ao redor do mundo, uma força sinistra trabalhava dentro de suas fronteiras para manter o controle por meio do medo e da conformidade religiosa. A Inquisição,
originalmente criada para garantir a ortodoxia dos conversos, judeus e muçulmanos que se converteram ao cristianismo, logo expandiu seu alcance para tocar quase todos os aspectos da vida espanhola. No coração da Inquisição estavam seus julgamentos secretos e altamente temidos. Os indivíduos acusados se viam presos em uma rede de suspeitas, frequentemente enfrentando torturas para extrair confissões. Os métodos eram brutais e variados, desde o estrapado, onde as vítimas eram penduradas pelos pulsos, até o infame potro, que esticava lentamente o corpo. Essas interrogatórias eram realizadas a portas fechadas, aumentando o terror e o mistério que cercavam a instituição. Mas o rosto mais público da Inquisição era o auto de fé. Esses espetáculos elaborados foram projetados para exibir o poder da Igreja e semear medo nos corações dos possíveis hereges. Os indivíduos condenados, vestidos com sambenitos amarelos de penitência, eram desfilados pelas ruas antes de enfrentarem suas sentenças. Para muitos, isso significava ser queimado na fogueira, um fim horrífico presenciado por milhares de espectadores. O alcance da Inquisição ia muito além da punição de indivíduos. Ela buscava controlar os próprios pensamentos e ideias que circulavam dentro da sociedade espanhola. Livros eram censurados, e o discurso intelectual era rigorosamente monitorado. Essa atmosfera sufocante dificultou a disseminação das ideias do Renascimento e da Ilustração na Espanha, deixando o país intelectualmente isolado em comparação com outras nações europeias. À medida que os séculos passavam, a influência da Inquisição começou a diminuir. O século XVIII trouxe as reformas borbonicas destinadas a modernizar a Espanha e reduzir o controle da Igreja sobre o Estado. No entanto, a instituição persistiu, adaptando-se a novas ameaças percebidas, como a maçonaria e a filosofia iluminista. O impacto duradouro da Inquisição na sociedade espanhola não pode ser subestimado. Ela criou uma cultura de suspeita e conformidade que permeou todos os níveis da sociedade. Vizinhos eram incentivados a denunciar uns aos outros, levando a uma quebra de confiança dentro das comunidades. O medo de ser acusado de heresia sufocou a inovação e o pensamento livre, contribuindo para o eventual declínio da Espanha como potência mundial. Além disso, o alcance da Inquisição se estendeu ao vasto império colonial da Espanha nas Américas. Ela trabalhou para erradicar práticas religiosas indígenas e garantir a ortodoxia dos novos conversos. Isso adicionou outra camada de opressão ao já brutal sistema de exploração colonial. A Inquisição espanhola finalmente chegou ao fim em 1834, abolida como parte da longa e dolorosa transição da Espanha para um Estado moderno. No entanto, seu legado perdura na imaginação popular e na memória histórica. O termo Inquisição tornou-se sinônimo de perseguição religiosa e abuso de poder. O Tratado dos Pirineus, assinado em 1659, marcou um momento crucial na história europeia, em que remodelaria o equilíbrio de poder no continente por séculos. Esse acordo entre Espanha e França não era apenas sobre acabar com uma guerra, foi o início do lento descenso da Espanha de sua posição como potência dominante da Europa. O tratado veio após a vitória da França na Batalha das Dunas em 1658. Essa batalha decisiva demonstrou que o poder militar da Espanha, outrora a inveja da Europa, estava enfraquecendo. O exército espanhol, que por mais de um século infundira temor nos corações de seus inimigos, agora se via superado pelas crescentes forças francesas. À medida que as negociações começavam, a Espanha enfrentava uma dura realidade. O país que outrora governara vastos territórios na Europa e nas Américas agora se encontrava em uma posição de fraqueza. O tratado forçou a Espanha a ceder territórios-chave à França, incluindo Roussillon, Artois e partes dos Países Baixos espanhóis. Essas perdas não eram apenas de terra, representavam uma redução significativa na influência da Espanha na Europa Ocidental. O tratado também incluiu uma disposição para o casamento político entre Luís XIV da França e Maria Teresa da Espanha.
Essa união visava fortalecer os laços entre os dois reinos rivais, mas, em última análise, prepararia o cenário para futuros conflitos sobre os direitos de sucessão. Por trás das derrotas militares da Espanha havia um problema mais profundo que vinha se formando por décadas. A economia do país, outrora repleta de prata americana, estava em declínio. A dependência da Espanha da prata americana levará à inflação e à instabilidade econômica. O país lutava para financiar e sustentar guerras prolongadas, uma fraqueza que seus inimigos rapidamente exploraram. À medida que a estrela da Espanha desvanecia, a da França ascendia. O Tratado dos Pirineus sinalizou o surgimento da França como a nova força dominante na Europa. Sob a orientação do cardeal Mazarin e do jovem Luís XIV, a França estava expandindo sua influência e construindo os alicerces de uma monarquia absoluta. As implicações dessa mudança de poder foram de longo alcance. A Espanha, que outrora perseguira uma expansão agressiva por toda a Europa, agora se via adotando estratégias defensivas. O país ainda possuía vastos territórios, incluindo suas colônias americanas, mas já não era a principal potência militar da Europa. Esse declínio não era apenas sobre poder militar ou controle territorial, representava uma mudança fundamental na forma como a Europa operava. A era do domínio espanhol, que moldara tudo, desde rotas comerciais até conflitos religiosos, estava chegando ao fim. Em seu lugar, emergia uma nova ordem, dominada pela França e, cada vez mais, por outras potências emergentes como a Inglaterra e a República Holandesa. A morte do rei Carlos II da Espanha em 1700 desencadeou uma reação em cadeia que abalaria os alicerces da Europa. Carlos, o último governante Habsburgo da Espanha, não deixou um herdeiro direto, uma situação que mergulhou o continente no caos. O trono espanhol vago tornou-se o prêmio em um jogo de alto risco de sucessão real, com dois principais contendores competindo pelo controle de um dos impérios mais extensos do mundo. De um lado estava Filipe de Anjou, neto do poderoso Luís XIV da França. Do outro, o arquiduque Carlos da Áustria, apoiado por aqueles que temiam que uma união entre França e Espanha alterasse o delicado equilíbrio de poder na Europa. Não era apenas uma disputa familiar, era um conflito que envolveu nações de todo o continente e além. A Guerra de Sucessão Espanhola, como ficou conhecida, eclodiu em 1701. Não se limitou aos campos de batalha da Europa, o conflito se espalhou pelas Américas e até alcançou as costas da Índia. Grandes potências como Inglaterra, República Holandesa e Áustria formaram a Grande Aliança para apoiar a reivindicação austríaca, enquanto França e Espanha se uniram atrás de Filipe. Por 13 anos, a Europa esteve envolta em guerra. Batalhas como Blenheim, Ramillies e Malplaquet entraram nos anais da história militar. Não eram simples escaramuzas, eram confrontos massivos que viram dezenas de milhares de soldados se chocarem em combates sangrentos. Mas a guerra não foi travada apenas em solo estrangeiro. A própria Espanha tornou-se um campo de batalha, com diferentes regiões apoiando diferentes reclamantes. Castela, o coração da Espanha, apoiou firmemente Filipe, enquanto Catalunha e Aragão, regiões com uma longa história de independência, apoiaram o candidato austríaco. Essa divisão interna transformou o conflito em uma guerra civil, rasgando o tecido da sociedade espanhola. À medida que a guerra se prolongava, ficou claro que nenhum lado poderia alcançar uma vitória decisiva. O esgotamento se instalou, e o custo do conflito começou a superar qualquer ganho potencial. Em 1713, as partes em guerra finalmente sentaram-se para negociar, resultando no Tratado de Utrecht. O tratado confirmou Filipe V como rei da Espanha, mas a um custo elevado. A Espanha foi forçada a ceder territórios significativos à Áustria e à Grã-Bretanha. Gibraltar, uma fortaleza estratégica na entrada do Mediterrâneo, caiu nas mãos britânicas. Nápoles e os Países Baixos espanhóis foram perdidos para a Áustria.
Essas perdas territoriais marcaram o início do fim do domínio da Espanha na Europa. Mas o Tratado de Utrecht não apenas redesenhou o mapa da Europa, também remodelou o cenário econômico. A Grã-Bretanha obteve o asiento, o direito de fornecer escravos às colônias americanas da Espanha. Isso deu aos britânicos uma posição no lucrativo comércio colonial espanhol, erodindo ainda mais o poder econômico da Espanha. A Guerra de Sucessão Espanhola marcou um ponto de inflexão na história europeia. Ela pôs fim ao governo da dinastia Habsburgo na Espanha, inaugurando a era da monarquia borbônica. Essa mudança não foi apenas uma questão de linhagem real, sinalizou uma mudança na política espanhola. Os novos governantes borbônicos voltaram sua atenção para dentro, focando em reformas internas e na reestruturação de seu império colonial. Para a Espanha, as consequências da guerra foram agridoce. Embora Felipe V tenha assegurado o trono, o preço da vitória foi a perda da posição da Espanha como potência dominante da Europa. O outrora poderoso Império Espanhol encontrou-se diminuído, com seus territórios reduzidos e sua influência em declínio. Quando amanheceu o século XVIII, a Espanha estava em uma encruzilhada. O Império, ainda espalhado pelo mundo, mostrava sinais de tensão. Entrou a dinastia borbônica, uma nova casa real determinada a insuflar vida ao poder desvanecente da Espanha. Mas suas ambiciosas reformas desencadeariam uma série de eventos que não apenas remodelariam a Espanha, mas o mundo inteiro. As reformas borbônicas, iniciadas no início do século XVIII, foram uma tentativa audaz de modernizar a Espanha e suas vastas posses coloniais. Inspiradas na governança centralizada da França, essas reformas buscavam fortalecer o controle real e otimizar a administração dos territórios distantes da Espanha. Foi uma empreitada massiva que tocou todos os aspectos do governo espanhol, da Península Ibérica às Américas e além. No coração dessas reformas estava uma ideia simples, mas poderosa, a centralização. A monarquia espanhola buscou consolidar seu poder, arrancando o controle das elites locais e da Igreja Católica. Isso significou reorganizar os territórios coloniais, criando novos vice-reinos para melhorar a governança e a arrecadação de impostos. Em 1717, foi estabelecido o vice-reino de Nova Granada, que abrangia grande parte do norte da América do Sul. Mais tarde, em 1776, foi formado o vice-reino do Rio da Prata, cobrindo vastas extensões do sul da América do Sul. Essas mudanças administrativas eram mais do que simples linhas em um mapa, representavam uma mudança fundamental na forma como a Espanha via e gerenciava seu império. Ao criar essas novas unidades administrativas, a coroa esperava exercer um controle mais rígido sobre suas colônias, garantindo um fluxo constante de riqueza para a metrópole. Mas as reformas borbônicas não se tratavam apenas de redesenhar fronteiras, também buscavam revitalizar a economia e o poder militar da Espanha. A Armada Espanhola, há muito negligenciada, recebeu uma renovação muito necessária. Portos coloniais-chave foram fortificados para proteção contra incursões de potências europeias rivais, particularmente os britânicos e holandeses. Essas melhorias eram cruciais para garantir as rotas comerciais da Espanha e manter seu controle sobre seus territórios ultramarinos. Talvez uma das mudanças econômicas mais significativas tenha sido a promoção do livre comércio dentro do Império. Por séculos, o comércio com as Américas fora estritamente controlado, canalizado pelos portos de Sevilha e Cádiz. As reformas borbônicas romperam esse monopólio, permitindo que os portos hispano-americanos comerciassem mais livremente com a Espanha. Esse movimento visava estimular o crescimento econômico e aumentar a receita fiscal para a coroa. No entanto, essas reformas tiveram consequências não intencionais. À medida que a coroa endurecia seu controle sobre as colônias, enfraquecia a influência da elite crioula, os espanhóis nascidos na América que por muito tempo desfrutaram de considerável poder e privilégios.
Essa mudança no equilíbrio de poder plantou as sementes do ressentimento que mais tarde alimentaria os movimentos de independência em toda a América Espanhola. As reformas também miraram a Igreja Católica, por muito tempo uma força poderosa na sociedade espanhola e na administração colonial. Em 1767, os jesuítas, uma proeminente ordem religiosa, foram expulsos de todos os territórios espanhóis. Esse movimento fazia parte de um esforço mais amplo para reduzir a influência da Igreja e aumentar a autoridade real sobre a educação e as propriedades. Embora as reformas borbonicas fortalecessem temporariamente o Império da Espanha, elas também criaram novas tensões entre a coroa e seus súditos coloniais. A centralização do poder, embora eficiente no papel, frequentemente entrava em choque com costumes e interesses locais. A maior carga tributária sobre as colônias, destinada a financiar os esforços militares e de modernização da Espanha, alimentou um crescente descontentamento. O Império Britânico, há muito uma pedra no sapato da Espanha, estava prestes a desferir um golpe devastador ao domínio global de seu rival. Em 1762, enquanto a Guerra dos 7 Anos se desenrolava na Europa e suas colônias, a Grã-Bretanha colocou seus olhos em duas das posses mais preciosas da Espanha, Havana e Manila. Essas cidades eram mais do que meros postos coloniais, eram os pilares da vasta rede comercial da Espanha, conectando as riquezas das Américas aos bens exóticos da Ásia. Havana, a joia do Caribe, era a principal base naval da Espanha na região. Seu porto, protegido por fortificações massivas de pedra, era considerado inexpugnável por muito tempo. Mas os britânicos, encorajados por seus sucessos contra a França, estavam determinados a provar o contrário. Em junho de 1762, uma enorme frota britânica apareceu no horizonte, transportando mais de 14.000 soldados e marinheiros. O cerco que se seguiu duraria 2 meses e testaria os limites de ambos os lados. Os defensores espanhóis, liderados por Juan de Prado, ofereceram uma feroz resistência, mas foram superados em armamento e manobras pelas forças britânicas comandadas pelo Conde de Albemarle. Enquanto o calor do verão castigava a cidade, as doenças começaram a dizimar ambos os exércitos. No entanto, os britânicos pressionaram incansavelmente, bombardeando as fortificações espanholas até que, em 13 de agosto, Havana finalmente caiu. A captura de Havana foi um golpe catastrófico para o prestígio e o poder da Espanha. Durante 11 meses, os britânicos ocuparam a cidade, abrindo seu comércio aos seus comerciantes e introduzindo grandes quantidades de mão de obra escravizada africana. Esse breve período teria consequências duradouras para a economia e a sociedade de Cuba, estabelecendo as bases para o futuro da ilha como uma potência produtora de açúcar. Mas os britânicos não se contentaram com apenas Havana. Do outro lado do mundo, eles colocaram seus olhos em Manila, a capital das Filipinas espanholas. Essa cidade era o ponto final oriental do famoso comércio dos galeões de Manila, a rota que conectara a Ásia às Américas por quase 2 séculos. Em outubro de 1762, uma pequena força britânica sob o comando de William Draper e Samuel Cornish lançou um ataque surpresa contra a cidade. Os defensores espanhóis, pegos desprevenidos e mal preparados, só conseguiram oferecer uma resistência simbólica. Após uma breve batalha, Manila caiu para os britânicos, interrompendo o lucrativo comércio que fora a força vital do Império do Pacífico da Espanha. A ocupação de Manila, embora a mais breve que a de Havana, expôs a vulnerabilidade das posses coloniais distantes da Espanha. Essas derrotas gêmeas foram um chamado de despertar para o Império Espanhol. Elas revelaram fraquezas evidentes na capacidade da Espanha de defender seus territórios ultramarinos de rivais europeus. A outrora poderosa Armada Espanhola, que infundira temor nos corações de seus inimigos nos dias da Armada, agora lutava para manter o controle sobre suas próprias rotas comerciais.
O Tratado de Paris em 1763 pôs fim à Guerra dos 7 Anos e viu a Grã-Bretanha devolver tanto Havana quanto Manila ao controle espanhol, mas o preço foi alto. A Espanha foi forçada a ceder a Flórida à Grã-Bretanha, enfraquecendo ainda mais sua posição nas Américas. Em troca, a Espanha recebeu a Louisiana da França, um território que se mostraria mais um fardo do que um ativo nos anos seguintes. A humilhação de perder Havana e Manila, mesmo que temporariamente, durante a Guerra dos 7 Anos, de 1762 a 1763, foi um divisor de águas para o Império Espanhol. Essas derrotas expuseram a vulnerabilidade das possessões coloniais da Espanha e serviram como um alerta para a necessidade urgente de reformas. O Tratado de Paris, assinado em 1763, encerrou o conflito e devolveu Havana e Manila ao controle espanhol, mas a um custo elevado, e a Espanha foi forçada a ceder a Flórida à Grã-Bretanha, enfraquecendo sua posição nas Américas. Em troca, recebeu a Louisiana da França, um território vasto, mas de difícil administração, que se tornaria mais um fardo do que um ativo. As perdas impulsionaram uma nova onda de reformas borbonicas, com foco na modernização das defesas coloniais e da marinha espanhola. A coroa investiu na construção de fortificações em portos estratégicos, como San Juan, Cartagena e Veracruz, e na reorganização das forças militares para proteger suas rotas comerciais. No entanto, esses esforços demandaram recursos financeiros significativos, agravando a já frágil economia espanhola. A maior carga tributária imposta às colônias para financiar essas reformas gerou descontentamento, especialmente entre as elites crioulas, que viam seu poder e influência diminuírem sob o controle centralizado da metrópole. Essas tensões internas, combinadas com a crescente influência de ideias revolucionárias vindas da Revolução Americana, começaram a minar a lealdade das colônias. A Espanha, embora ainda detentora de um império global, estava claramente enfraquecida, lutando para manter o controle sobre seus territórios enquanto enfrentava a ascensão de potências rivais, como a Grã-Bretanha e a França. As derrotas de 1762 e suas consequências marcaram o início de um declínio que se tornaria cada vez mais evidente nas décadas seguintes. As reformas borbonicas, intensificadas após as perdas de Havana e Manila, representaram um esforço monumental para revitalizar o Império Espanhol. A coroa investiu pesadamente na modernização de sua marinha e na construção de fortificações em portos estratégicos, como San Juan, Cartagena e Veracruz. Essas melhorias visavam proteger as rotas comerciais vitais da Espanha contra incursões de potências rivais, especialmente a Grã-Bretanha. No entanto, o custo dessas reformas foi exorbitante. A Espanha, já sobrecarregada por dívidas acumuladas em guerras anteriores, viu sua economia se deteriorar ainda mais. A maior carga tributária imposta às colônias americanas gerou ressentimento entre as elites crioulas, que se sentiam cada vez mais marginalizadas pelo governo centralizado da metrópole. Além disso, as reformas fortaleceram o controle real sobre as colônias, mas também expuseram as desigualdades no sistema colonial. Os crioulos, apesar de serem descendentes diretos de espanhóis, eram frequentemente excluídos de cargos importantes, que eram reservados aos peninsulares nascidos na Espanha. Esse favoritismo alimentou um crescente senso de identidade distinta nas Américas, plantando as sementes dos movimentos de independência que eclodiriam no século XIX. Enquanto a Espanha tentava reforçar seu império, o cenário global estava mudando rapidamente. A Revolução Americana, de 1775 a 1783, demonstrou que as colônias podiam desafiar com sucesso suas metrópoles, inspirando os crioulos nas colônias espanholas. A Espanha, embora tenha apoiado os rebeldes americanos contra a Grã-Bretanha, não previa que esse precedente incentivaria revoltas em seus próprios territórios. No final do século XVIII, o Império Espanhol ainda era vasto, mas suas fraquezas eram evidentes. A dependência contínua da prata americana, combinada com a incapacidade de diversificar sua economia,
deixou a Espanha vulnerável às flutuações do mercado global. A coroa também enfrentava desafios internos, incluindo corrupção generalizada e uma burocracia ineficiente que dificultava a implementação de reformas. A ascensão de Napoleão Bonaparte na França no início do século XIX trouxe novas ameaças. Em 1808, Napoleão invadiu a Espanha, forçando o rei Fernando VII a abdicar e instalando seu irmão, José Bonaparte, no trono. Essa intervenção estrangeira desencadeou a Guerra Peninsular, de 1808 a 1814, um conflito brutal que enfraqueceu ainda mais a Espanha. A guerra não apenas devastou a Península Ibérica, mas também criou um vácuo de poder nas colônias americanas, onde juntas locais começaram a governar em nome do rei deposto. Essas juntas, inicialmente leais à coroa, logo evoluíram para movimentos de independência. Líderes como Simón Bolívar, José de San Martín e Miguel Hidalgo aproveitaram o caos para mobilizar apoio contra o domínio espanhol. Entre 1810 e 1825, a maioria das colônias espanholas na América Latina declarou independência, fragmentando outrora vasto império. A Espanha, exausta pela guerra na Europa e incapaz de financiar campanhas para reconquistar suas colônias, perdeu o controle sobre a maior parte do Novo Mundo. No início do século XIX, o Império Espanhol, que por mais de 3 séculos moldara o mundo, estava reduzido a algumas possessões, como Cuba, Porto Rico e as Filipinas. Mesmo essas colônias seriam perdidas na Guerra Hispano-Americana de 1898, marcando o fim definitivo do Império Ultramarino da Espanha. A derrota para os Estados Unidos foi um golpe humilhante, simbolizando a queda de uma potência que já dominara vastos territórios. O legado do Império Espanhol, no entanto, permanece vivo. A língua espanhola é falada por mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, e a cultura hispânica moldou profundamente as Américas, da arquitetura colonial às tradições culinárias. A religião católica, disseminada pelos espanhóis, continua a ser uma força central em grande parte da América Latina. No entanto, esse legado também carrega cicatrizes, a exploração das populações indígenas, a escravidão africana e a destruição de culturas nativas deixaram marcas indeléveis. O Império Espanhol foi uma força de transformação global, conectando continentes e moldando a história moderna. Sua ascensão foi impulsionada por ambição, fé e inovação, mas sua queda veio de excessos, intolerância e incapacidade de se adaptar a um mundo em mudança. A história da Espanha imperial é um lembrete poderoso de como o poder, quando mal gerido, pode se dissipar, deixando para trás um legado complexo de conquistas e tragédias.